Ora, bom dia a todos os nossos telespectadores, bem-vindos então a Manhãs na TV, aqui no seu canal Curiacos TV. Hoje é terça-feira, ontem tivemos aqui um programa bastante animado e quero desde já agradecer a todos aqueles que vieram lá do Conselho do Seixal, encheram aqui o nosso estúdio, que foi aqui um espetáculo. Obrigado também por me cantarem os parabéns em cavaquinho, gostei imenso mesmo. Então, se me estiverem a ver, um bem-aja a todos. E quero aproveitar também para aqui fazer uma correção, porque nós temos estado a anunciar que no dia 1 de outubro, precisamente na Associação dos Amigos do Pinhal do General, iria decorrer um evento de Zumba Pimba 2. Só que foi alterado por causa das eleições. Então não vai acontecer no dia 1 de outubro, mas sim no dia 26 de novembro. Então fica aqui esta correção e obrigado à Associação por nos terem dado esta informação, senão estaríamos novamente a dizer o mesmo. Então já sabe, dia 26 de novembro, na sede da Associação Amigos do Pinhal do General, estiveram aqui ontem. Então, só uma correção inicial. Hoje nós vamos ter aqui um programa apenas com um convidado. Vamos falar todo o tempo acerca de uma associação que ajuda pessoas com certas doenças e que precisam também de tirar alguma... às vezes são doenças que não são bem socialmente aceitas ou a pessoa torna-se um bocadinho fechada nela própria. Nós vamos falar um pouco no trabalho desta associação durante este programa e por isso eu não vou já dizer tudo, não é? Claro, mas isto para dizer que você que está em casa pode entrar em direto connosco, telefonando para nós através do número 21 190 8986. Qualquer questão que queira colocar, ou se a pessoa em causa que esteja a ver e que se reconhecer, não é, o seu caso como um dos casos que nós vamos falar, pode, se quiser, até nem precisa de se identificar, se você precisar de ajuda para também aquilo que está a passar na sua vida com algum destes tipos de doenças. Então, fique connosco, o número de telefone, volto a lembrar, é o 21 190 8986. E para terminar aqui a nossa introdução, lembrando que na página da Manhãs na TV, no Facebook, é colocado sempre os vídeos de todos os nossos convidados para que você possa partilhar, para que você possa recordar aquilo que gostou mais neste programa e possa também ajudar, porque a maior parte das associações que trazemos aqui, dos nossos convidados, são associações que muitas vezes se debatem com graves problemas, até financeiros, para poderem desenvolver o seu trabalho, como também foi o caso de ontem, não da Associação Pinhal do General, mas da primeira associação que tivemos aqui, que está realmente a passar um mau bocado por causa de uma carrinha, e então é uma maneira de nós também ajudarmos, por pouco que seja, é sempre bem-vindo. Então não se esqueça, partilhe os nossos vídeos, vá amanhã na TV, no Facebook, ponha lá o seu gosto e agora fique por aí, não saia porque nós começamos já o programa com O que cá se passa. Até já. Ora, muito bem, então já falei da correção acerca do Zumba Pimba 2, mas agora faltam as restantes notícias. Já começou a Semana Europeia da Mobilidade e vai terminar dia 22, portanto hoje é dia 19, faltam 3 dias, e está a decorrer em todo o país, um pouco por todo o país. E conforme foi sugerido pela Agência Portuguesa do Ambiente, as ecovoltas solidárias da Ecocart Portugal já constam como atividade no site da Semana Europeia da Mobilidade e durante o qual é promovida uma forma prática e divertida de mobilidade e os desportos motorizados sustentáveis. Também, ao participar nesta semana, estará a ajudar a Associação Nuvem Vitória e a Academia Portuguesa de Psicologia e Teatro. Para mais informações é consultar o site específico da Semana Europeia da Mobilidade. Também a FENACERSI vai realizar mais uma edição da corrida do Pirilampo Mágico. Vai ser no feriado, dia 5 de outubro, às 10 horas da manhã, em Lisboa. Porquê participar? Porque esta forma de angariação de fundos é que permite as CERSIs em todo o país de poder também desenvolver o seu trabalho e continuar a crescer e a ajudar mais gente
Então venha correr por esta causa no dia 5 de outubro, já será às 10 horas da manhã, em Lisboa. No entanto, é necessário fazer sua inscrição. As inscrições são feitas no site www.xtarca.pt. Então fica aqui o convite. E para terminar, dia 7 e 8 de outubro de 2017, o Movimento Educação Livre vai realizar o 5º encontro de Educação Livre na Praia Grande, em Sintra. Então ficam aqui estes convites para estas dicas, para você poder também participar nestes eventos e ao mesmo tempo vai estar sempre a ajudar, e realmente Portugal já demonstrou que é um país solidário e você de certeza também o é, por isso vamos participar, vamos ajudar estas associações para que todos nós possamos fazer parte deste trabalho que elas tão bem fazem. E então, passando assim esta parte, vou desde já apresentar o convidado que tenho aqui comigo neste programa de hoje, e tenho comigo o Dinis Querido. Muito bom dia, Dinis. Olá, bom dia. Bom dia. O Dinis vem aqui para representar a Associação Totussalos. Totussalos, exatamente. Esta associação, eu tive uma certa dificuldade ao princípio de dizer que tipo de associação, porque também não queria já revelar tudo, não é? Mas ela foi criada para quê? Para ajudar quem? Então é assim, a Totussalos é uma associação de apoio terapêutico e social que surgiu em 2013, há cerca de 4 anos, pelas mãos da Emiliana Querido, que é atualmente a presidente, já desde 2013, devido a um caso de diabetes que surgiu já em fase adulta, portanto diabetes tipo 1, e essa associação surgiu com a necessidade de ajudar e de informar, na altura, alguém que se sentiu desinformada e pouco ajudada. Pois, foi ela própria. Foi ela própria que criou. Já bem foi tarde, normalmente a tipo 1 aparece mais cedo. Exatamente, já foi mais tarde, Mas, não é por ser, porque já vem de nascença, não é? Exato, tipo 1. Exato, mas infelizmente é cada vez mais corrente aparecer já em fase adulta. Pois, porque a pessoa não está atenta aos sintomas. Exatamente. Daí a necessidade de informar e de apoiar tanto as pessoas aos familiares, não é? Como os doentes que de um momento para o outro estão habituados a levar um estilo de vida normal e depois têm que mudar radicalmente, a ter em conta certas coisas que são cada vez mais difíceis de lidar, não é? Então ela começou por aí e depois foi abrindo... Foi abrindo os horizontes. O seu objetivo sempre foi criar esta associação com uma visão mais abrangente das doenças, nomeadamente as doenças crónicas e as doenças socialmente constrangedoras, como assim será a obesidade, o HIV, problemas com nutrição, enfim. Então a diabetes sempre foi um dos focos, porque lá está, foi o motor que criou a própria associação. Pois, e a diabetes, a pessoa, quando já sabe que tem, não é, como é óbvio, ela sente-se também constrangida. Exatamente, é também uma doença socialmente constrangedora, para além de ser uma doença crónica. Mas hoje em dia, depois, é tipo 1, não é? É tipo 1. Porque a pessoa tem de se injetar. Hoje em dia já há outras coisas. Já existem, exatamente. Embora seja muito mais caro, pois. Não é? É muito mais barato comprar as canetas, não é, de insulina e injetar-se em locais públicos, obviamente, ou em casa, não interessa, do que a bomba, não é? A bomba de insulina já quase que faz aquilo automaticamente e é muito mais simples, não é? Pois, mas muito mais caro, não é? Sim, muito mais caro também. E ela sentiu-se assim constrangida? Claro que sim. Então, imagina ir ao restaurante. Ajuda e não encontrou. Até porque a associação, o objetivo é também a partilha, encontrar pessoas na mesma situação e que consigam compreender os problemas que passam as duas e partilhar todos os sentimentos, todas as emoções, problemas familiares, problemas psicológicos, como a depressão, que muitas vezes vem depois desses diagnósticos. Pois. E, portanto, as associações têm um papel muito importante. Exatamente. A pessoa acaba por socialmente ficar fechada, era o que eu estava a dizer, não é? Exatamente. Ela isola-se porque sente que no meio das outras pessoas não está bem. Não? Exatamente. É uma psicologicamente fica... Vocês ajudam nesse aspecto, para ver se a pessoa, no fundo, ela tem que aceitar aquilo, não há nada a fazer, não é? E ser apoiada, e mesmo os próprios familiares, que quando lhes aparece um filho, nomeadamente temos pais que chegam até nós e que nos perguntam
como é que eu vou lidar com esta doença quando o meu filho apareceu e eu não sei nada sobre ela. Os próprios profissionais de saúde muitas vezes não têm a disponibilidade para explicar tudo aos pais, quais são as formas de lidar com essa doença, instituições onde podem chegar para serem esclarecidos, ser mais informados. Então muitos pais chegam a nós com filhos com 4, 5 anos que são diagnosticados com essas doenças, síndromes, e que procuram em nós apoio, não é? E chegam vocês, provavelmente agora, pesquisando na internet Sim. qualquer coisa, né? Estes nem sabem bem o que é que andam à procura. Exatamente. E acabam por deparar-se com a associação, não é? Exatamente. A associação que fica aonde? Fica no Porto. A nossa sede é no Porto, na Rua do Paraíso, quem quiser. Exatamente. Na Rua do Paraíso, número 2, número 227. Número 227, no Porto. Não é? E chegam muitos casos, assim, regularmente. Sim, chegam muito regularmente muitos casos. E somos cada vez mais chamados sobre doentes, com doentes que nos telefonam, que nos ligam, que entram em contato connosco. E o problema é que muitos desses doentes, como são novos para nós ainda não temos profissionais de saúde que, enfim, englobem todas as doenças que existem, até porque é impossível. Então o que nós fazemos é encaminhamos esses doentes para profissionais de saúde mais especializados ou instituições também especializadas, tornando mais fácil a interação entre doente e doença. Pois. E as pessoas, quando chegam, nota-se que elas vão assim em baixo. Não, claro que sim. Depende, não é? Há pessoas que já têm doenças desde o início da sua vida, não é? Por exemplo, a cegueira, quem nasce cego vai ser cego, não é? Por isso compreende que o estilo de vida acabou por ser sempre o mesmo, não é? Porque já está familiarizado com ele. Agora, pessoas que têm doenças que lhes aparecem ou já fases tardias da sua vida e têm de mudar radicalmente os seus hábitos de vida, não é? Chegam até nós já com alguma uma fase um bocado mais débil, exatamente. Muito em baixo, não é? Exatamente. E de forma é que vocês fazem terapia com essas pessoas, reúnem pessoas em conjunto umas com as outras para... Sim, por exemplo. No fundo, acaba por ser uma maneira boa de as apoiar, é pôr em contato com outras que têm o mesmo problema. Exatamente. E que algumas delas já ultrapassaram essa fase de psicológica de em baixo, já se habituaram, então são essas é que podem motivar as novas, digamos assim, não é? Exatamente. Nós muitas vezes fazemos vários workshops, vários seminários, contamos sempre ou com profissionais de saúde das próprias áreas, médicos, familiares. Portanto, cria-se uma reunião, uma partilha interna entre pessoas que partilham o mesmo problema, conseguem comunicar umas com as outras, tornando mais fácil a aceitação e a forma de lidar com a própria doença, não é? E é fácil para vocês terem esse apoio dos especialistas médicos? A nossa equipa, neste momento, conta com especialistas e com médicos que fazem pro bono, não é? Porque querem ajudar essas pessoas, mas não há problema nenhum, porque nós asseguramos sempre contactar ou algum médico onde a pessoa se pode dirigir, caso nós não tenhamos na nossa equipa. Há doenças que realmente que a pessoa, se estivermos a falar, por exemplo, de autismo, e as pessoas, nota-se que elas precisam mais de um apoio psicológico do que propriamente físico, não é? E no fundo é isso que, Exatamente. é isso que as associações existem, não é? Para dar esse apoio psicológico. E então, falando propriamente aí doenças crónicas, mas por exemplo, a obesidade também é uma doença crónica. Exato. É uma doença crónica e socialmente constrangedora. Curioso. Nós temos um grupo de trabalho, grupo grupo XXL, que trata exatamente essas pessoas. Pois. Enfim. Ouve-se dizer que Portugal é um país com muita obesidade. Com muita obesidade. E com muita diabetes. Pois. E com muitas outras doenças. Não é? Mas lá está, falta sensibilizar, falta informar, porque também existem muitos mitos que estão por detrás destas doenças. Não é? Muitos mitos que não são devidamente... Tais como? Por exemplo, dizem que o diabético não pode comer doces. Sim, não é? sim. Por exemplo. Pois, bem, isso agora com a informação que existe, pelo menos... Sim, tem-se vindo a desconstruir essas ideias, não é? Obviamente. Mas daí também se deve existir a tipo 2 é provocada muito por isso, não é? A tipo 2. Tipo 2, exatamente. Agora, tipo 1, a pessoa não tem culpa nenhuma, não é? Pois, aparece-lhe de repente. Pois, aquilo é
o fígado, né? Exatamente. Não funciona, simplesmente não produz a insulina e a pessoa não fez nada por isso, né? Mas a obesidade, lá está, ser uma doença crónica significa que a pessoa tem que viver assim o resto da vida, não é? Existem diferentes tipos de obesidade Pois, também, não é? é isso que eu queria, era aí que eu queria chegar, não é? Claro que sim. É claro que existe sempre hábitos de vida saudável, exercício físico, tudo isso que contribui para que a obesidade, portanto, ou diminua ou se mantenha, mas existem também casos de obesidade crónica, não é? Que já se nasce com propensão para... Já vem até genético, né, de família, isso tudo. E há outros casos, não, mas os casos que não é genético, é a própria pessoa que tem um estilo de vida nada saudável mesmo, esse tipo é capaz de ser mais complicado ainda de resolver. Exatamente. Eu não sou especialista, estou aqui a mandar assim perguntas Pois. mas só mesmo para também, eu próprio também não. Pois, exato, mas é importante falar sobre estas coisas, não é? Para as pessoas também se irem informando ao longo do tempo, porque lá está, o próprio obeso sofre de constrangimento social, não é? Pois. E muitas vezes precisa de ajuda e não pede, e muitas vezes nem está muito informado sobre isso, porque lá está, desde pequenino que sou assim, Pois. não é? Se calhar sou assim porque já nasci assim, se calhar não é? Já foi desde pequenino que não teve, da parte dos pais ou dos cuidadores, hábitos de vida saudável, alimentações saudáveis, contribuísse para um crescimento, digamos, normal. E depois a pessoa, a criança na escola já gozam com ela. Exatamente, as crianças conseguem ser muito duras umas com as outras também, não é? Muitas vezes sem querer. Daí também a necessidade de ir até às escolas, falar com as crianças, falar também com os educadores sobre esse tipo de doenças, para ver essa harmonia dentro das próprias escolas, não é? Depois também existe o problema do bullying, mas... está tudo associado. Chegar assim tão grave, não é? É só o facto de, olha, apelidarem, olha o gordo, chama lá aí o gordo. A criança vai crescendo com aquilo e no fundo ela acaba por aceitar uma coisa que não precisa. Claro, e que pode ser mudada, não é? Exato. E que não há problema nenhum. Pode ser mudada sempre. É preciso ter vontade, estar informado, não é? Ter consciência do problema que se tem, contactar com outras pessoas, outros casos, e conseguir realizar... E casos de sucesso. E casos de sucesso, exatamente. E temos casos de sucesso, obviamente. Ainda bem, espero que sim, senão... Sim. Mas pronto, a nossa função é mesmo no apoio, na integração das pessoas na sociedade, para que se sintam bem, não pensem que é um problema a doença que têm, que não é aceito na sociedade. Que não é aceito porque lhe aconteceu assim, porque é a mim, não é? Muitas pessoas dizem isso, porque eu. E nós estamos lá para ajudar essas pessoas. E para mostrar que não é só ela, não é? Pois, exatamente. Temos estudos acerca da obesidade em Portugal que é impressionante, até no meio de crianças. Eu já não sei agora os números de cor, mas a proporção é muito grande entre as crianças que são obesas das outras que não são. Isso demonstra também, para já, que a nossa cultura em Portugal, até a nível da alimentação, não é a melhor. Não é a melhor. Nós gostamos é do cozido à portuguesa, ali das alheiras e do chouriço, não sei o quê. Já me estou com água na boca. Com essa agora é por acaso não faço nenhuma, não. Mas não há problema nenhum comer essas coisas, desde que seja com moderação, lá está. Pois, claro. Então, e mais, outras doenças que são constrangedoras. Olha, temos, por exemplo, o HIV, por exemplo. Mas o HIV a gente olha para a pessoa e ninguém sabe. Né? Como a diabetes, por exemplo. A diabetes, pronto, se a pessoa tiver que se injetar em público, mas lá está, só no momento em que se tem que injetar é que se sabe. Daí também o facto de ser constrangedor. Não devia de ser tão constrangedor, porque a pessoa vive uma vida normal, não é? Mas é. O facto de ir a um restaurante, por exemplo, com amigos e ter de saber o que é que se está a comer, quantos é que são os hidratos de carbono, fazer todo o cálculo, fazer as contagens, medir e depois injetar. Há muita gente que acaba por ir para as casas de banho porque não se sente bem injetar ao pé dos amigos ou do próprio restaurante. E o HIV? Pronto. O HIV já por si... Pois, já por si. Muitas pessoas já nem dizem que têm HIV, né? A diabetes já não. Porque, enfim, as pessoas aceitam mais facilmente, penso eu, uma diabetes que um HIV. Porque acho que ainda hoje em dia é um pouco mais mal visto o HIV.
que não tem naturalmente... Que não tem naturalmente que ter Sim. a ver com as razões que se pensam, não é? Claro, claro. Só que a pessoa fica a pensar, se alguém sabe, Exato. ninguém é nada comigo. E vão-me chamar isto, e vão começar a olhar de lado, têm medo de se aproximar. E essas pessoas, sente que elas pedem mesmo ajuda, ou há muita gente que precisa de ajuda e não pede? Há muita gente que precisa de ajuda e não pede. Porque tem Era vergonha, porque tem vergonha. É. Mas Pois, nós estamos lá, Estamos e lá. nós existimos, não é? E nós estamos mesmo prontos para acolher essas pessoas. claro, tem que ser. Mas ou seja, a abrangência é só ali na zona do Porto. Não é? Nós atuamos no país inteiro. Ok. A nossa sede é no Porto, mas nós atuamos no país inteiro. Fazemos várias ações ao norte, ao sul, não há problema nenhum. Nós deslocamos, até recebemos vários convites para ir a várias escolas, contactar com outras associações. Temos também o Encontro Nacional das Associações em Aveiro, ano passado, em que nos unimos todos, conversamos todos, discutimos os problemas que cada associação passava e tentamos encontrar soluções em conjunto, não é? Até porque também é muito importante que as associações se reúnam todas e que se encontrem e discutam e debatam o que está a acontecer a cada ponto no país para depois fazer uma pressão mais tarde junto dos órgãos específicos, né? Dependendo do contexto. Claro, claro. Muito bem, nós vamos continuar a conversa aqui com o Diniz. Estamos a falar de Todos os Salos e depois já vamos explicar porque desse nome também, porque as pessoas lá em casa ainda não sabem. Mas vamos aqui também fazer uma pequena pausa musical. Hoje o programa é todo dedicado a estes assuntos, doenças socialmente constrangedoras, e que as pessoas realmente devem pedir ajuda, porque psicologicamente não é fácil. Então, fica aqui também o nosso apelo, ligue para nós aqui para o programa, se você precisa de ajuda. Como eu disse, ninguém precisa dizer que tipo de doença é que tem, ou estar a dizer pormenores, mas pode ligar, a tirar dúvidas, a fazer questões e perguntar que tipo de apoio é que você pode também ter no seu caso. Então, pense nisso enquanto vamos ouvir uma pequena música e depois já voltamos de seguida a continuarmos a conversa. Até já. Se eu olhar para ti
sei que estou seguro. Contigo eu sei que eu vou triunfar. Então estamos de volta. Eu tenho aqui comigo o Dinis Querido e estamos a falar da Associação Toto Salus. E já agora vamos explicar lá para casa o porquê deste nome, o que é que isto significa, Toto Salus. Toto Salus é uma adaptação do latim de Toto Salus ou Toto Sanus, que é todos sãos, em português. Então fizemos a adaptação, todos saudáveis. Isso era o grande sonho. Realmente ser assim, muito bem. Então nós estávamos a falar que, antes deste pequeno intervalo, que vocês organizam também encontros e workshops por todo o país. E do que é que se fala nesses workshops e qual é o público-alvo? Estes workshops normalmente são dados a todas as idades, digamos dos 8 aos 80, mas sabemos bem que muitas vezes são ou mais novos ou mais velhos, não é? Estes workshops são dados ou em escolas ou em associações recreativas, e o que nós falamos nestes workshops é ensinar, não é, as pessoas ou a terem hábitos de alimentação mais saudáveis, como ter um estilo de vida mais saudável, e às crianças workshops de como lidar com crianças diferentes, também com recurso a teatros muitas vezes, e é muito giro. Crianças diferentes? Crianças diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, né? Pois, claro. Todos diferentes, todos iguais. Há algum caso que se lembra assim? Estava-lhe a falar ainda há pouco, antes de irmos para o intervalo, depois de irmos para o intervalo. Durante o intervalo, até, exatamente. Deste caso que nos apareceu, que foi uma criança que tinha demasiado cálcio nos ossos, nasceu com demasiado cálcio nos ossos, e então a sua testa cresceu mais que o normal e era alvo de discriminação na escola, quando na realidade não tinha problema nenhum físico, nem nenhum problema psicológico, era simplesmente os ossos bem demasiado desenvolvidos, digamos assim. Demasiado grandes para a idade. Claro. E as outras crianças acabavam por apontar, achar que aquilo era algum defeito e é isso que vocês tentam também, que a pessoa acabe por saber que isso é uma coisa que pode acontecer, não é caso único e que a pessoa vive normalmente com aquilo sem ser problema nenhum. Estes síndromes, como foi este caso que eu acabei de falar, este exemplo, são um pouco mais raros, não é? Mas continuam a acontecer. Pois. Agora, é claro que a dificuldade perante a diferença, em lidar com a diferença, ainda está muito presente, nomeadamente nas escolas, porque vem muito por parte da educação, claro, não é? Que se tem por parte dos educadores, e é muito necessário, é muito importante educar as crianças, já desde pequeninas, de que existe realmente diferença em todos, não é? E que nem todos têm de ser iguais uns aos outros. Pois. E que é completamente normal, não é? Pois, claro. Então, que é completamente normal, e ainda bem. Somos todos diferentes, toda a gente tem defeitos e outros têm virtudes, toda a gente. Então, e fala um bocadinho acerca disso da alimentação. A alimentação saudável. Alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Pronto, agora lá em casa vão pensar, lá vem outra vez com esta conversa da alimentação saudável, mas é muito importante. É muito importante ter uma alimentação saudável, claro, não só para doentes, como também para não doentes, não é? Ter uma alimentação saudável. É para não ficarem doentes. Exatamente. Tem de ser geral, para todos, não é? E não tem de ser caro. As pessoas não têm de pensar que agora têm de ir ao supermercado, gastar imenso dinheiro para comer bem, não é? Quando não é necessário fazer isso. Não é? Nem tem que ser vegetariano. Nem tem de ser vegetariano, nem vegan. Não é? É simplesmente ter uma alimentação saudável, comer tudo um pouco, com quantidade adequada. Claro. E isso também depende também da própria pessoa, se tem ou não tendência a engordar, sim, ter uma alimentação diferente. Claro que sim, mas lá está, aí já depende de caso para caso e cada pessoa tem que ter noção das suas necessidades. Há muitas pessoas que precisam de comer mais porque gastam mais energia. Há pessoas que precisam de comer menos porque ficam mais saciadas. Mas lá está, isso depois faz parte de todo um acompanhamento de nutrição que tem de ser dado especialmente para aquele tipo de pessoa. O workshop acaba por ser mais abrangente. O workshop é mais abrangente, claro, porque toda a gente pode comer bem, lá está. É isso que nós tentamos ensinar nesses workshops. O comer barato não é comer mal. O comer barato não é comer mal, claro que não.
O que é comer mal, então? Comer mal, não me falo disso. Eu nem quero falar do que é comer mal. Já toquei na ferida. E é tão bom comer mal, não é? Essa parte é que... Então, mas vamos entrar por aí. Que é saber. Vamos! Com certeza. O que é comer mal, que é para eu sair daqui cabisbaixo a chorar. Olha, comer mal é não ter atenção às gorduras, não ter atenção aos hidratos de carbono. Eu gosto muito de picanha. Pois, Foi. todos gostamos de picanha. Também tem cara de que gosta, Pois. né? De comer mal. Com bom português, não é? Que se é. A cozinha portuguesa é A cozinha portuguesa não é má, a cozinha mediterrânea, com muitos condimentos, muito azeite, mas lá está, não é? O bom da cozinha portuguesa é que acaba por tocar muitos outros pontos das outras cozinhas. E é isso que nós temos de aproveitar. Não é? A batata, não é mau comer batata. Pão também não é mau comer pão, quer dizer, Pois. o pão engorda. Não é? Quem engorda é o Ouve-se- pão, não é? Pessoa? Pois, ouve-se dizer que pão à refeição acaba por ajudar a engordar, não é? Acaba por ajudar a engordar, sim, porque é muito. Hidratos de carbono. Muita caloria, nem a caloria, é muito hidrato e o lípido Pois. que entra de uma vez só, logo de manhã, a primeira refeição. Mas lá está, uma tosta, que até acaba por ser mais barato, não é? Aqueles packs de tostas aí nos supermercados, que se calhar são mais barato que comprar, para o pão está caríssimo também hoje em dia. Pois. No outro dia teve cá um outro convidado que disse que nós devíamos pensar ao contrário, que é assim, em vez de dizer o que é o prato, o que é eu vou comer, é bifes com arroz. E a gente devia pensar ao contrário, que o acompanhamento é que devia de ser a carne ou o peixe. E o principal é o resto. Exatamente, exatamente. É verdade. Exatamente. Mais feijão, mais Mais leguminosas. leguminosas Exatamente. e um bocadinho de peixe a acompanhar, um bocadinho Exato. de carne a acompanhar. Exatamente. Isso é- Nem é é preciso aquela refeição que é uma sardinhada ali. Não vale a pena isso tudo. E Preciso o, comer com e moderação. o Diniz é de Peniche. Eu Está sou a de falar em Peniche. Eu sou sardinhada. de Peniche. Já está Por a isso é ver que eu o disse, cheiro. nem me falem comer mal. Comer Peniche. Não, mas come-se muito bem em Peniche. Come-se bem em Peniche. Sim. É, Mas lá está, comer é- bem para o português, às vezes é comer mal. Pois, Não é? Comer bem porque sabe bem não significa necessariamente que se tenha de comer mal, digamos assim. Não é? Pode-se comer bem e saber bem e comer bem na mesma também. isto é tudo muito complicado. Não é nada complicado, ora essa. Vem aos nossos workshops, aos nossos seminários. Onde é que vai ser o próximo, sabe? Olha, ainda estamos a tratar disso, não é? Porque, entretanto, vamos começar outras atividades. Temos também as doces tertúlias, que acontecem mensalmente. Nestas doces tertúlias trazemos a comunidade até nós, apresentamos, falamos um pouco, a comunidade coloca questões e depois também é em modo virtual, não é? Nós transmitimos isto tudo em direto através de plataformas sociais, não é? Redes sociais. exatamente. Certo. E as pessoas conseguem interagir connosco ao mesmo tempo que nós estamos a apresentar. E é muito mais fácil, conseguimos chegar a muita mais gente. E é fácil para uma pessoa mudar os seus hábitos de vida. Basta querer, não é? Basta querer. Não é? Porque não? É tudo Animicamente e psicologicamente não é difícil. Claro que é, claro que é. Mas agora Querer imagina é alguém mesmo que é a pessoa forçado. quer deixar de fumar, mas não chega. Não chega ao querer. Pois, É preciso mais qualquer coisa. é preciso né? um bocado mais. Há a química, a própria química do cérebro e do corpo que é um grande obstáculo. E Exatamente. se mudar os hábitos alimentares também passa pelo mesmo. Uhum. Porque há pessoas que são viciadas em comida, Há pessoas que estão viciadas em comida. outras são viciadas no açúcar. É assim. Também é uma droga, não é? Acho que o Diniz não quer falar muito, ele já De comida. de comida, mas é realmente as pessoas para mudarem hábitos que já têm muitos anos, não é fácil, não basta querer. Mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo é querer, exatamente. Se a pessoa não quiser, não há nada Porque que se não ninguém possa quiser, fazer por não ela. é? Nem nós, ao encaminharmos, nós não conseguimos mudar hábitos de vida, não é? Cada um sabe de si, não é? Nós não podemos incutir certos hábitos nas pessoas se ao fim de algum tempo a pessoa deixa esses hábitos. Não é? E não é mau ter hábitos, antes pelo contrário. E E estar organizado, e saber acontece gerir. muito uma pessoa, digamos, conseguir ter, pronto, já conseguir viver bem ou vencendo o problema que tinha ou viver com o problema que tinha e depois recair outra vez.
E passar... Claro que sim, olha, por exemplo, o caso do tabaco, não é? Que não tem nada a ver com a nossa associação, Exato. mas, por exemplo, o caso do tabaco, não é? A recaída é comum. Uma pessoa que é obesa consegue, com o tempo, mudar o estilo de vida, o estilo de alimentação, depois quando já se vê magra, pode acontecer. Se bem que não é outra bem vez. assim, se bem que não é bem assim, porque um obeso precisa de algum tempo e de hábitos rígidos, não é? Vamos dizer rígidos, mas não tem de ser rígidos. Para nós, não é? São hábitos rígidos e que ao longo do tempo se vão habituando a esses hábitos até chegar a uma fase em que já é normal ter esses hábitos. Por isso a recaída no obeso acaba por ser muito mais rara, por exemplo, numa pessoa que fuma, não é? Pois. Pronto, porque a pessoa já depois habitua-se àquilo e no cima exatamente. sente-se bem. Né? Pois. Uma pessoa sente-se bem, sente-se saudável, não quer. E é outra energia, é outra energia. É outra energia que se tem. Porque nós comemos aquilo que gastamos. É diferente. Se nós comermos mais que aquilo que precisamos de gastar, sobrecarregamos. Não é? Por isso é que é importante o exercício Por isso é que é físico para importante o queimar. exercício físico para queimar o que está a mais. Não é? Que o corpo não precisa. Pois. E dar o combustível necessário. Não é? Exato. E ter em consideração aquilo que gastamos e aquilo que precisamos de comer para gastar, não é? No nosso dia a dia. Há pessoas, por exemplo, que foram desportistas, né, durante muitos anos e depois param assim de repente e ficam obesas. É, exatamente. Isso é precisamente. Foi uma mudança drástica. Não é? Foi uma mudança drástica na vida da pessoa. Ou quando acontece, às vezes, uma situação em que a pessoa mudou assim, radicalmente a sua vida sem fazer por isso, né, também pode levar a que a pessoa até tenha doenças psicológicas e tudo. E isso também precisa ser tratado. Né? E hoje em dia a depressão, por exemplo, que é um problema mais comum entre os portugueses, vem muito atrás de problemas de saúde que foram surgindo na vida dessas pessoas e que depois culminaram numa depressão, não é? Que precisa de ser tratada e acompanhada e depois um número de problemas tem de ser tratados antes de chegar a outros, não é? Então, quanto mais cedo se começar a tratar dos problemas que nós possuímos, que nós temos, não é? Mais fácil é tratar todos os outros que vêm depois ou que vieram antes. Não é? Pois, claro. Uma pessoa que não está voltando, tirando agora a conversa da comida e passando aos outros, né? Uma pessoa que de repente se encontra e descobre que tem HIV, ela, o que é que ela pode fazer? Ela só... Muitas destas pessoas ficam sem chão, não é? Não só em relação ao HIV, mas em relação a outras doenças, obviamente, ficam sem chão. Por exemplo, para não falar do HIV, podemos falar de problemas de pele, por exemplo, que também é muito comum, não é? Problemas de pele, uma queimadura na cara, uma queimadura que fique visível, não é? E depois a tendência é tapar, porque lá está aí constrangedor. A pessoa não se sente bem. Pois. A pessoa perder uns dedos, Pois, por qualquer exemplo. coisa assim que lhe E tenha é um sempre, acidente. é sempre vítima de olhares, não é? Pois. E as pessoas sabem, não é? As pessoas sabem que são vistas. E elas têm que conseguir vencer isso. Exatamente. Eles têm que... Mas é todo um percurso. Mas não é? sozinho é Tem de se ter. difícil. É todo um percurso que tem de se ter. Depois lá está, cai em depressão. E quando se chega a uma depressão, é muito mais difícil tratar, porque é preciso muito mais tempo, muito mais cuidado, muitos mais profissionais de acompanhamento Pois. para essa pessoa conseguir realmente voltar àquilo que era antes. Daí o mais cedo possível. Daí o mais cedo possível Pedir ajuda. Pedir ajuda. Porque senão já, uma vez Nem é numa, pedir já- ajuda, é pedir aconselhamento, digamos assim. Pedir ajuda também às vezes é uma palavra um bocadinho menos bonita. Né? Eu fui pedir ajuda, né? Às vezes sou um bocadinho mal. Pois? Mas fui pedir aconselhamento. Vamos assim, tratar as coisas um bocadinho mais bonitas. Está bem. E depois, indo lá, as pessoas podem lá ir diretamente à associação, podem contactar convosco através de que meios? Sim, através do telefone, através do nosso e-mail, através da nossa página de Facebook. Nós estamos sempre ativos, temos uma equipa de pessoas sempre disponível para responder rapidamente. Normalmente pelo telefone e pelo Facebook são as maneiras mais comuns, porque é mais rápido e é mais fácil chegar. E estamos sempre disponíveis, não há problema nenhum, falem connosco. Ok. Seja qual for. mesmo, é Portanto, quem está em casa, se porventura, em casa, onde quer que esteja, né? Mas se porventura você sente-se assim um bocado à parte da sociedade por alguma coisa que lhe tenha acontecido, já sabe, pode nem ter sido doenças nem nada. A pessoa pode olha, às vezes uma pessoa
habituado a assim uma farta caloura, de repente perde o cabelo todo, Pois. fica assim, tendência, ou então por questões de químicas, né? Médicas. Tem que andar de gorro e isso, e a pessoa Exatamente. As tem leucemias, vergonha. por exemplo. Muito bem. Então, seja qual for o seu caso, não tenha vergonha, ligue para nós, se quiser já aqui em direto, ou então contacte com esta associação a todos os salos através do Facebook. É uma forma rápida e lá depois também tem os restantes Temos os restantes contactos. contactos. Não é assim? Muito bem, então ficamos assim mais um bocadinho a conhecer esta associação. Ainda vamos continuar com eles também e vamos assistir a mais um momento musical, para mais um momento de relaxe. Até já. Então. Então estamos de volta aqui à conversa com o Dinis Querido da Toto Salus. E para quem só agora aqui ligou, isto é uma associação de apoio terapêutico e social, ou seja, mesmo para pessoas com doenças crónicas ou doenças socialmente constrangedoras, ou até, já aqui acabamos por descobrir que podem até nem ser doenças, ser outras coisas que tenham acontecido e que fazem com que a pessoa se sinta mal no meio da sociedade. Não é? Exatamente. Acidentes, tenha tido, queimaduras. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, não sei se está interessado, posso contar este exemplo? Claro, à vontade. Apareceu-nos um rapaz que tatuou em casa o nome da namorada
na pele. E acontece que passado algum tempo acabou por a relação terminou e eu não queria ficar com a tatuagem e como é muito caro fazer uma remoção a laser dessa tatuagem, eliminou-a com ácido e então neste momento pediu-nos ajuda, não é? Porque não é? Andar com um braço com ácido na rua devido a uma tatuagem que se teve depois que não ficou bem tratada, não é? Então também é por isso que nós sensibilizamos, não é? Não façam tatuagens em casa, sejam sempre acompanhados por especialistas, tenham cuidado. Mais valia procurar uma namorada nova com o mesmo nome. É, não é? Então, Antes de te conhecer já sabia o teu nome, não é? Era prática aí. É mesmo. Mas realmente há certas coisas que as pessoas. Eu tenho um amigo meu que, quando era ainda muito miúdo, na idade juvenil ainda, que brincar com álcool e com álcool etílico e pegar fogo numa bola de ténis, não sei o quê, queimou metade do corpo todo. Pois. Mas depois, pronto, com um bom tratamento, que realmente acho que foi excelente, o tratamento que foram fazendo ao longo do tempo, quase que não ficou com marcas fora da roupa. Pois. Ou seja, as que tinha era mais na parte de cima do braço, isso, estava quase sempre tapado. Mas lá está, as pessoas às vezes brincam, neste caso, literalmente com o fogo. Nesse caso, exato. E mesmo os piercings, os próprios piercings, né? Muitas vezes fazem o piercing no nariz, os adolescentes, né? O piercing no nariz, o piercing na orelha, na língua. Então isso, quando não é bem colocado, né? Por especialistas, desinfetado, não sei o quê, vai trazer problemas no futuro, né? Obviamente. Pois. Pois imagino o que é ao tirar a língua, né? Há casos em que se tem mesmo porque fica destruída. Que horror. Então as pessoas lá está, não se sentem bem, não se sentem integradas e vêm falar connosco. Então, seja qual for o caso. Qual for o caso mesmo. Isso é realmente importante. E uma pergunta que eu fiz: a Totosalos, como é que ela funciona a nível de financeiro? Tem associados? É apoiada pelo Estado? Nada. A Totosalos trabalha Só de voluntário? só de voluntariado e do trabalho do dia a dia, não é? De cada um vai ajudando naquilo que pode. Parte do nosso financiamento vem através das cotas dos nossos sócios, que são cerca de 2,5 € por mês. Okay. E, portanto, e de parcerias que nós temos. Então, quem quiser ajudar, Quem quiser de alguma ajudar, forma, pode ajudar. pode ser sócio. Exatamente, pode ser sócio, contacta-nos, não é? E torna-se sócio e tem acesso depois a todas as parcerias que nós temos. Ou temos parcerias com spas, até pagar mais barato, tudo. Muito bem. É mesmo. Muito bem, então temos aí umas fotos também que para apresentar acerca da Totosalos. Então vamos vendo as fotos e vou pedir ao Diniz então que vá comentando à medida que for aparecendo. Portanto, este foi dos nossos primeiros seminários numa escola do Porto. Aqueles são alunos daquela escola e, portanto, pode ir passando, não há problema nenhum. E este faz parte também do mesmo seminário. Muita gente. Foi dos primeiros. Nós temos tido muito sucesso, ainda bem, não é? Temos tido muito sucesso por acaso, porque também somos muito abrangentes. Pois, E exato. as pessoas vêm falar connosco, porque não somos especialistas numa só área. Nós temos vários especialistas em várias áreas. Pois. E, portanto, é normal que consigamos chegar a mais pessoas. Lá está, este foi um seminário sobre alimentação na diabetes, porque as pessoas pensam que os diabéticos não podem comer tudo, a diabetes tipo 1, nomeadamente. Pois. Pode comer-se tudo, tem que administrar insulina para comer o que quiser. Não é? Pois, é como uma outra pessoa qualquer. É como outra pessoa qualquer. A mim, por exemplo, que não sou diabético, quem me administra a insulina é o meu fígado. E as pessoas têm que ir buscar Tem que pensar de fora, antes. não é? Exato. É só pensar antes de comer. É simples. Portanto, isto se faz aquela imagem anterior, são certos rastreios que nós fazemos. Esta é a nossa presidente, a Emiliana Querido, que está a dar neste momento o workshop. Isto já faz no nosso congresso, no Porto. Contamos com médicos, com a presidente, obviamente, com especialistas, com outras associações. Foi muito giro. Foi muito giro. Foi dia 14 e 15. Não, 2014, 2015. Não sei se está ali dentro. Mas foi recente. Este é um workshop de dança que nós fazemos também com os mais Pois tem que ser adultos. recente. Vocês só existem há 4 Exato, anos, não pode ser muito antigo. exatamente.
Este foi um workshop de Zumba que nós demos. Também. Exatamente. O Zumba tomou conta do país. Lá está. O Zumba também é importante, não é? Porque nós conseguimos divertir-nos a dançar e ao mesmo tempo estamos a fazer exercício. Pois. Exatamente, isto é uma das nossas nutricionistas que também Mais dá umas os workshops. consequências. E pronto. Muito bem. Mais. Giro muito à volta da alimentação, hábitos de vida saudáveis, porque lá está, é uma forma também de chegar a toda a gente. Toda a gente pode comer bem, não há problema nenhum. E barato. Isto foi para o Ice Bucket Challenge que nós fizemos, na altura em que isso estava a chegar, por causa Estamos estou a esquecer agora do nome. O Ice Bucket Challenge, o balde de gelo, enfim. Mais um workshop. Mais um workshop, seminário. Aqui já é pessoas de idade. Sim. Digamos terceira idade, a partir dos 65. E nós temos uma equipa que muitas vezes vai às ruas, fala com as pessoas diretamente, aqui existimos, distribuímos panfletos, colocamos os nossos cartazes. Exatamente, mais workshops, enlaces de terceira idade, falamos com os mais velhos, como ter um envelhecimento ativo, né, que também é muito importante. Se nós começamos a chegar a uma idade, ok, agora estou a entrar na terceira idade, mas o que é isto, a terceira idade? Como é que eu agora vou ser produtivo para a sociedade quando parece que já ninguém precisa de mim? Né, que também é um dos problemas do envelhecimento. Pois. Há mais coisas para fazer do que Há mais coisas para fazer do que chegar às cartas e ao dominó, obviamente. Realmente. Como a formação ao longo da vida. Uma pessoa quando chega a essa idade tem tanto para dar aos outros. Tem tanto para dar, é conhecimento, não é? Realmente. Idade é conhecimento. Exato. Isto foi um dos workshops de alimentação também que nós fizemos e depois também acabamos por publicar no nosso Facebook para as pessoas aprenderem a cozinhar in time, digamos assim. Veem E fazem. e fazem. É muito interessante. Alergias, intoxicações alimentares. Realmente a abrangência. O que é ter não- uma não falta. intoxicação alimentar afinal, não é? Mas o que é que eu comi que me fez mal? Toda a gente pergunta isso, Pois, não é? claro. Pois. Mas nunca há resposta. Pois nunca há resposta porque não houve aquela capacidade de pensar o que é que eu vou comer agora? Será que eu preciso mesmo de comer isto? Se eu tenho dúvidas que isto não está bom, por que eu vou comer? Pois. Realmente. Pronto. Esta foto é diferente agora. Pois é, isso, essas coisas, a pessoa. Isto, cheira isso. Não cheira lá muito bem e às vezes nem precisa de ser isso, não é? Mesmo em restaurantes ainda é mais grave. Pois. Não é? A pessoa, então, mas eu fui ao restaurante e fiquei com uma intoxicação. Não é? A pessoa tem que ter muito cuidado onde come, o que Checa come. vai fechar alguns. Por acaso vai fechar alguns. É precisamente para A pessoa tem evitar que ter essas muito coisas. cuidado. Sabemos também, às vezes também há exagero, né? Por parte da Alzheimer. Mas também há casos de exageros porque parte quem serve os outros, né? E muitas coisas que são-nos dadas que a gente nem faz A a gente mínima nem sabe, ideia. nem faz a mínima ideia do que é que nos está a ser dado. Que é também um problema, nomeadamente para os diabéticos. Pois. Porque eles têm que saber o que é que estão a comer. Não é? Qual é a quantidade de X, qual é a quantidade de Y, para que eu saiba quanto de insulina, nomeadamente da tipo 1, mais uma vez, tenho que administrar para comer esta porção de batatas e esta porção de carne, digamos assim. E os restaurantes estão E os restaurantes não estão preparados para isso, realmente não estão preparados. Porque, infelizmente, mesmo nas próprias emendas, nos cardápios dos restaurantes, não é indicado quantos hidratos de carbono é que cada alimentação tem. Não é? Nunca vi tal coisa. Não é? É capaz de haver, mas duvido muito. nunca vi tal coisa. Isso realmente a pessoa, lá está. Se é diabético, acaba por ser constrangedor no sentido. Olha, os meus amigos vão todos. Ao restaurante eu não posso comer aquilo, Pois, porque eu não sei o que é que aquilo tem, o que é. pois. Porque nós vemos, ok, é batatas, é alface, é carne, é peixe, não interessa, mas quanto é que isto é? O que é que isto levou, o que é que não levou? Isso depois também tem outros problemas, outras pessoas têm outro tipo de alergias, mas é muito mais fácil
conseguir lidar com isso que com administrar a insulina, não é? Porque se dá mais ou se dá menos, depois tem que se fazer o reajuste mais tarde. Claro. E a é outra alergia- injeção que se tem de A dar. alergia é uma coisa que só tem a ver com aquilo, não, a pessoa Exato. é alérgica ao atum, por exemplo. Pronto, ponto final. Pois. Acabou. Exato. Agora, se uma pessoa, o diabético não tem nada a ver com isso. Ele tem que ter constantemente com cuidados acerca daquilo que vai comendo e vai. Não é? E estes workshops, vocês e estas conferências fazem ao longo do ano, muitas Fazemos vezes. ao longo do ano, sempre, várias Muitas vezes. Temos vários workshops que já vão na 5ª, 6ª edição, não é? Portanto, já há cerca de 4 anos, são várias vezes que nós fazemos, vários workshops ao longo de vários meses. E que são solicitados para fazer. E somos solicitados para fazer. Por Somos instituições. contactados para virem às nossas escolas, para virem aos nossos lares, para virem falar com as pessoas. Bem, muito bem. Mesmo Se houver alguma escola ou isso que Alguma escola que esteja interessada Esteja pode contactar-nos, nós deslocamos e fazemos o workshop gratuitamente. Não é preciso, Pois, não é preciso pagar, não é? Daí a necessidade desta associação que não cobra, né? E dá informação especializada. não é? E os médicos que estão a trabalhar convosco também participam? Também participam, também participam. Isto também estão muito interessados, não é? Porque o próprio médico sente a necessidade da existência deste tipo de associações porque não consegue chegar à plenitude do doente, digamos assim, não é? Imagine, o doente tem uma doença, chega ao médico, o médico tenta lidar com o doente o melhor que consegue, mas em casa há todo um processo com a família, com os amigos, mesmo individualmente, que o médico não consegue fazer. Não é? Pois. Daí a necessidade destas associações. Com quem é que eu vou falar agora que tenha esta doença? E os médicos? E os médicos muitas vezes não conseguem fazer esse Claro. acompanhamento. E até a gente já sabe as filas de espera que há nos hospitais e tudo. Se o Exatamente. médico vai passar ali 2 horas a explicar a uma pessoa tudo aquilo que tem que mudar na vida dela, e não sei o quê, eles também não podem, não é? Exatamente. Porque tem as outras pessoas todas à espera que precisam também dos cuidados médicos. E eles voluntariamente eles participam. Eles nisso. voluntariamente desejam participar, informar, educar para a saúde, Importantíssimo. que é importantíssimo, que é importantíssimo. A minha irmã, o caso dela foi um caso que, para nós enquanto família, não é, foi um pouco drástico. Porque de repente, já em idade adulta, nós só sabemos que ela tem diabetes quando já está em coma. E então, não é, como é que uma família lida com isto? O que é isto da diabetes? Quando, mesmo em antecedentes familiares, não existem casos de diabetes. Não é? Pois. Portanto, é muito importante esta educação para a saúde, saber que qualquer um de nós está propenso, né, a que aconteça. E ela já estava este em tipo de coma, coisa. por Já estava em causa coma. E acabou por ter uma cegueira, não é? Mas uma cegueira que não foi prolongada, foi somente num espaço de tempo. Não é? Depois acabou por recuperar a visão, obviamente, Ok. por causa dos níveis de glicose. Pois. Lá está. Mas foi uma fase realmente muito complicada, mesmo Claro. para ela enquanto pessoa, não é? Pois. Que de repente tem diabetes. O que é isto? Não é? E qualquer um de nós, e cada vez mais isto tem acontecido, não é? Cada vez mais tem acontecido. Acontece muito também as crianças com diabetes. E as crianças, os pais, quantos pais não chegam até nós? Eu não sei o que fazer. Claro. Eu tenho de acordar de noite porque não sei se o meu filho está com bons níveis de açúcar. Não é? E é. Sabe que agora lembrei-me de uma. Estão a ser treinados em Portugal cães Exatamente, que detectam, exatamente. Que detectam os de níveis. açúcar, as alterações para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Isto é É espetacular. espetacular, é espetacular. E ainda bem que isso está a acontecer, não é? Já tinha conhecimento. Já tinha conhecimento, claro que sim. Realmente é uma forma espetacular de ajudar essas pessoas, não é? Tem ali uma máquina que está sempre com ela. pronta. Isso é muito Sempre pronto a ajudar. Mas lá está, pode ser falível, não é? Nada diz que não tenha um acompanhamento para além desse, não é? Pois. Mas que é uma ajuda enorme, não é? Esse treinamento. Claro que sim, claro que sim. Vocês colocam, quando as crianças são assim, pronto, são detectados problemas de saúde, que já se sabe a partir de que elas vão ter que ter uma vida diferente, né? É fácil trabalhar com uma criança, é diferente do que com um adulto. Depende. Algumas crianças chegam até nós e já dizem
eu sou diferente e gosto de ser diferente, os meus amigos lá na escola vêm todos ver o que é que eu estou a fazer, são super interessados e lidam muito bem com a doença. Mas depois há outras crianças, lá está, que não conseguem lidar tão bem, que já se refugiam um pouco. Então, no fundo, acaba sempre como aos adultos. Acaba sempre como os adultos, claro que sim. Os adultos é. Então os adultos foram as crianças, também foram crianças, não é? Pois, mas que não tinham a doença na não altura, tinham ou doença. se tinham, não sabiam. Sim. Né? E mais tarde vai mudar os seus Os seus hábitos todos. de repente. Há alguns que também lidam bem com isso e a maior parte não. A maior parte, não lhe vou dizer que não lidam bem com isso, têm Pois. de lidar bem com isso, não é? Mas inicialmente não. Inicialmente não é sempre para a diabetes tipo 1, volto a referir, é sempre um choque. Ou para as outras coisas que tivemos aqui. Ou para as a outras, falar. exatamente, as outras doenças. As Essa é outras a- doenças, exatamente. Isto é realmente esta ajuda, não é? Não é ajuda, são É um aconselhamentos. aconselhamento. Estes aconselhamentos personalizados realmente são fundamentais, porque qualquer pessoa, seja que doença for, seja que qualquer caso que lhe tenha acontecido na vida, ela pode, em todos os casos, pode estar bem integrada na sociedade. Claro que sim, claro que sim. Um outro caso que nós temos também são as próprias doenças profissionais. Muita gente nos contacta devido a problemas do foro profissional. Pessoas que que trabalham a vida toda a realizar uma determinada tarefa, não é? E depois ou não têm o reconhecimento por parte médico que são efetivamente doentes profissionais, ou quando têm dificuldade burocrática a ter o reconhecimento, a receber determinadas pensões ou alguns subsídios e, portanto, muitas vezes não conseguem continuar a trabalhar por causa dessa anomalia, doença, digamos exato. assim, e acabam por não se sentir integradas, porque não nos vamos esquecer que o próprio trabalho também ajuda a integrar na sociedade. Claro. Ajuda muito, claro. Um adulto sem trabalho durante muito tempo Pois. leva até mesmo à tal depressão, não é? Falámos aqui e tudo. Exatamente. E é isso mesmo. E então, outros casos assim que se lembre que tenha acontecido e que sejam assim casos mais raros, digamos assim. Mais raros, Sim. olha, essa Sem aqui é ser uma aquele pergunta, menino casos raros. Sem ser um menino com excesso de Temos cálcio, muitos que já falámos. síndromes. Síndromes temos imensos, não é? Temos meninos que ainda nem sequer sabem que doença é que têm, por exemplo, Ninguém sabe. que ninguém sabe. Alguma coisa se passa de mal, mas ninguém sabe o que é. E agora? Pô, isso até. Mesmo para ajuda. nós é muito difícil. Mesmo Pois. para nós acaba por ser muito esse tipo. Mas lá está, isso são casos raros mesmo. Não é? Mas isso requer ajuda também num psicólogo, não? Depende, né? Pode não ser doença psicológica. Pois, Como pode ser doença psicológica. isso é estranho, essas coisas assim. É estranho, mas acontece. E as pessoas têm de saber que isto acontece, né? Pois, com o avanço tão grande da medicina e disso tudo, como é que há coisas que ainda Há não se doenças que as pessoas têm que não sabem que têm. Pronto. Pois, foi o caso da sua irmã. O caso da minha irmã. Foi de repente. E com que idade é que lhe apareceu o diabetes? 27, 28 27 anos. Já foi tardíssimo. Portanto, estava habituado a ter uma vida sem ter grandes cuidados, não é? E quando eu digo isto sem ter grandes cuidados era eu como porque tenho fome, hoje não me apetece fazer exercício porque também não me está a apetecer muito, hoje vou ser com os meus amigos, vamos beber um café, E beber como um é que se copo. consegue? Eu acho estranho como E é de que se repente consegue. é uma mudança de hábitos. Sim, não é? sim. Mas como é que se consegue ter 27 anos sem insulina no corpo? Não, mas É até aí estranho. estava tudo bem, não é? Ela produziu insulina, só que chegou a uma fase em que deixou de produzir. Percebe? Eu Houve uma pensei falência que- do órgão. Que fosse mesmo de nascença, que o fígado não trabalhava. Não. Ah, ok. Agora então já estou a entender melhor isso. Exato. É que realmente fazia-me confusão isso, porque a tipo 2 é outra coisa. Tem a ver mesmo com os hábitos alimentares e os doces e tudo mais. Mas a tipo 1 pensei que fosse mesmo de nascença. Não. Mas não, pode acontecer o fígado parar de produzir insulina Pode parar. a qualquer Foi o momento caso e da já minha não vai irmã. produzir mais. Pode ser ou de nascença ou numa fase mais tarde da vida, não é? Costumam dizer até aos 20 anos pode aparecer uma diabetes, mas pode também aparecer mais tarde. Foi o caso da minha irmã, não é? Da Emiliana. Pois. E ela agora dedica-se a isto a tempo inteiro. Agora, e ela gostava mesmo de se dedicar a isto, fazer disto vida, não é?
Pois, mas não é o caso. Mas não é o caso porque não pode. Não pode. Vamos lembrar as pessoas lá em casa que há várias maneiras de se poder ajudar, não é? A associação, uma delas, que é a nível financeiro, tornando-se sócio, pode-se fazer donativos. Posso fazer donativos, claro que sim, claro que sim. Agradecemos, não é? É? Agradeço. Se as pessoas quiserem ajudar, E até voluntários para e divulgar, voluntários, não é? claro que sim, claro que Nestas sim. ações. Claro que sim. Mesmo o nosso logotipo foi feito de trabalho voluntário. Por isso, claro que sim, estamos abertos a quem quiser trabalhar connosco, esteja disponível, esteja interessado, seja solidário com a causa, não é? Com este tipo de doenças. Não é preciso ser doente. Não é preciso ser doente, claro que não, claro que Claro não. que não, não é? Às vezes há esse também, na sociedade há um bocado isto assim, isto de diabetes isto não é nada comigo. Uhum. Isto do Até ao HIV dia, não é nada até ao comigo. dia. Nós nunca Pois, sabemos. mas lá está, mas mesmo que nunca venha a ter, a pessoa pode sempre ajudar, Uhum. não é? Ajudar os outros. Quem é mais saudável e quem não tem que lidar com isso é a pessoa que está mais apta para poder ajudar quem está a lidar com essas coisas. não é? Exatamente, exatamente. E os familiares dessas pessoas, como normalmente costuma ser mais o próprio doente que acaba por se adaptar melhor à doença ou os familiares? Olha, eu acho que para os familiares vai ser sempre uma luta contínua, não é? Porque, volto a falar do caso da diabetes tipo 1, não quero insistir muito, mas como é o meu caso mais próximo com o Claro, qual eu claro, lido, não posso mesmo contornar. Mas é sempre complicado quando tem de se ver alguém querido que tem de se picar para comer, não é? Digamos Literalmente, assim, querido. para comer. Exatamente. E acaba por ser sempre chato. E a pessoa, ela começa a lidar melhor com a doença do que os familiares. Sim, sim, porque já chega a ser hábito, não é? Pois. Muitos dos familiares nem querem ver. Epá, Os familiares não está querem bem. ver. Porque lá está, porque é que tem de ser alguém próximo a mim, não é? Que tem de passar por isto. Mas daí a necessidade não há Bem, então problema. imagino quando for do HIV, como é que é os familiares, como é que eles se sentem. Pois, muitos dos familiares deixam de se falar, por exemplo. Sim. É muito Eu recorrente. conheci um caso de um senhor que a mulher simplesmente abandonou. Exato. E É ele- muito recorrente. É muito Pois, recorrente. não quer dizer que ele tivesse traído a mulher, não é? Mas as pessoas muitas vezes não querem saber. Sim, não estão informadas. Não estão mesmo informados. E realmente esses casos, essas pessoas, imagino, quer dizer, não fiz nada, não tive culpa de nada e perde o casamento, perde filhos e tudo. Perde Então, muitas vezes a própria Precisa de casa. muito aconselhamento. É mesmo. Há pessoas que ficam com a vida virada do avesso por causa de uma doença. Não é? Não nos podemos esquecer desse tipo de coisas. Que de repente aparece, entra num estado em que não consegue tratar da vida cotidiana a que estava habituado anteriormente e deixa contas para pagar para trás, começa a deixar a própria família para trás. Compreende? Então torna-se muito complicado gerir essas coisas. Torna-se muito complicado. Os casos de todos estes que nós temos estado aqui a falar, qual é que é o que abrange mais pessoas? A obesidade, a diabetes? Aqui abrange mais pessoas. Números não lhes vou conseguir dizer todos, Claro. porque números também são muito estatísticos. Claro. Não é? Sei que a diabetes, pensa-se que para 2040 chega a 700 mil de portugueses. Não é? Obesos, a obesidade é se calhar um dos casos mais disseminados em Portugal, Pois. digamos assim também. Já desde criancitas também, que não têm hábitos de vida correspondentes ao saudável, acabam por também desde novos, depois até ao longo da vida. Mas números também são muito chocantes, não é? Sim, eu penso que a obesidade deve ser Números são muito mesmo o chocantes. mais, Obesidade, se calhar, dos números mais elevados. mais elevados, de certeza. Exatamente. Culpa muito a fast food. É. Culpa muito a fast food, mas E a pessoa fast também food pode levar tem... as duas coisas ao mesmo tempo. Há Exatamente. diabetes e a obesidade. Sim, mas a pessoa também tem que ter o poder de dizer não. Pois. Não pode culpar depois a fast food. O fast food não tem culpa nenhuma. A pessoa é que tem culpa porque vai comer fast food. Às vezes são os pais que adotam isso quase como um hábito normal em que todas as semanas vão várias vezes, levam várias Olha, vezes as ainda no crianças outro lá. dia ouvi a história também de um caso cujos pais eram magritos e tiveram um filho, não é?
que, de uma razão ou por outra, acabou por ter excesso de peso. Pois. E então, onde é que eles encontraram a razão, não é? Então ele come em casa porque aquilo é assim, não é? Mas os pais muitas vezes esquecem-se que aqueles 2 euros que dão todos os dias ao filho para ir gastar ou para ir poupando, não é? As tais mesadas, os 2 euros, 1 euro, o filho muitas vezes gastam em blecaus ou em doces, não é? E ao longo do tempo isso vai contribuir para que haja uma diferença entre os pais e os filhos, não é? Pois, eu por acaso conheço um caso ao contrário, que É. os avós bem grandes, os pais bem rechonchudos e depois o filho, no caso, é quase pelioso. São coisas que a gente não dá para explicar, né? Tem a ver Tem mesmo com o genética, próprio metabolismo, não é? o metabolismo da pessoa. Realmente, quando uma pessoa passa por uma situação destas, aquilo que a gente deve apelar sempre é não esconder. Não esconder e não... Não esconder, porque esconder só vai contribuir para que se escondam outros casos também, não é? E que as pessoas não consigam ver uma vida de forma plena, não é? Claro. Porque realmente o esconder e fechar-se e até isolar-se do resto da sociedade nunca Não traz é nunca absolutamente solução. nada de bom para a pessoa. Nunca é solução, nem para a pessoa, nem os que estão ao redor Não é dessa para ninguém. pessoa. Muito bem. Então fica aqui o apelo, mais uma vez. Tem aqui à sua disposição a todos os salos, em todo o país, na abrangência. Não só estamos cada vez a ver mais coisas, não é? Não só você pedir aconselhamento, caso veja que necessita, como também se achar que é importante para si, você que é de uma escola ou de alguma, até uma empresa e queira fazer um workshop com eles, pode fazê-lo, já se sabe que é gratuito também. Né? Então, ficamos aqui para já nesta conversa, vamos continuar de seguida, já após mais um tempo musical. Até já. Ninguém me ama como tu. Já não me sinto só mais um. Até me tentam a te esquecer, mas no espelho vejo você. O tempo se tornou meu pior inimigo e o relógio há 3 dias que anda pra trás. Se as estrelas voltasses, iria sorrir, mas estás a sofrer pra me fazer feliz. Viverei por ti, para onde for irei até ao fim. O verdadeiro amor encontrei, deixei tudo para o seguir. Contigo o mar atravessei, e o que fui no deserto esqueci. Não há nada mais forte que esse amor, nem a morte pode o parar. Não me deslumbra nada mais, só tua luz que me seduz.
Muito bem, então continuamos aqui a conversa. Todos os Salos é uma associação de apoio a nível, principalmente, para doenças que são socialmente constrangedoras ou doenças crónicas e que a pessoa tem que ganhar um hábito de vida que não tinha antes, não é? E nós já aqui falamos que a pessoa tem sempre, a associação tem sempre resposta. Ou seja qual for o caso, há sempre, mesmo que não haja um clínico que trabalhe diretamente na associação, em regime voluntariado, né? Vocês sempre têm para onde encaminhar. Temos sempre para onde encaminhar. E tratamos sempre de nos responsabilizar pelo encaminhamento. Né? De que forma? De que forma? Contactamos os profissionais nós mesmos, dirigimos às instituições nós mesmos, para nos assegurar que a pessoa que nos contactou terá um acompanhamento, o acompanhamento correto e que necessita, não é? De acordo com as necessidades de cada um, obviamente. Que tipo de clínicos é que vocês já têm mesmo voluntários a trabalhar na associação? De que especialidades? Endocrinologia, obviamente, não é por causa da diabetes. Temos nutrição, também, obviamente, como já vimos ali. Portanto, temos psicólogos também. E, portanto, estes que estão ativos Exato, e que estão disponíveis sempre para nos ajudar. Os restantes é regime de parceria. Não é? Nós contactamos, eles também estão disponíveis para ajudar, mas pontualmente, dependendo dos casos. Não é? E em todo o país? Em todo o país. Tem parcerias em todo o país. Exatamente. Não é fácil. Que não é fácil. Há zonas interiores do país que até os hospitais nem têm resposta para dar. Há casos, tem acontecido algum caso que seja mesmo difícil arranjar quem possa ajudar uma pessoa? No interior. Sim. Difícil ajudar pessoas no interior. Isso vai ser sempre. Já pelo próprio Sistema Nacional de Saúde. Pois. Não é que não é o melhor no interior. Está muito fixado nas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, Coimbra, etc, etc, etc. No interior, ou são centros de saúde, naquelas pequenas aldeias, não é? E que não Como tem... é que chega a informação a essas pessoas? Pois. É muito difícil. Ou é através da televisão, e muitas delas ainda nem têm cabo, não é? São os 4 canais. E a internet também não conseguem aceder à internet. Como é que essas pessoas vão ser informadas? Como é que nós vamos dizer a essa pessoa? Pode comer o que quiser, como eu quiser. Não é? É mesmo. Pois. Por isso... Se calhar, uma forma seria... Bem, a informação que é dada também, às vezes, com um cartaz, isso. Quando vai ao centro de saúde, ao hospital, está sempre cheio de cartazes a dar informações, tudo e mais alguma coisa. Há falta de, mesmo assim, há falta de informação nos centros de saúde. Há falta de informação nos centros de saúde. Infelizmente existe Culpa do Ministério. Culpa do Ministério, mas o Ministério tem culpa de muita coisa, mas não vamos abordar agora. Não vamos por aí, antes que arranjemos problemas. Também estávamos a ver uma coisa, não são vocês que descobrem os casos, né? As pessoas vêm ter connosco. Sempre. As pessoas vêm sempre ter connosco. Como eu estava a dizer ainda há pouco, nós não podemos ajudar alguém que não queira ser ajudado. Por isso o princípio é, se quer ser ajudado, contacte-nos, nós estamos completamente disponíveis, qualquer que seja o caso. É preciso de encaminhamento, que necessite de integração, que precise de informação, fale connosco e nós tratamos de ajudar na solução do problema. Nós não vamos atrás de ninguém. E se for um familiar a pedir, também não... Ainda melhor. Muitas vezes, os próprios doentes não conseguem dizer que precisam de aconselhamento. E então é o familiar que diz, eu preciso de aconselhamento, porque o doente não consegue, não é capaz de dizer que precisa de aconselhamento. Isso acontece muito também. Mas depois a pessoa não consegue ser ajudada. O doente em si. O doente, indiretamente. Muitas vezes temos doentes que não têm autonomia suficiente para tratar das suas doenças. Daí a importância dos cuidadores também. Cuidadores de idosos, cuidadores de outros doentes, né? Que têm essa responsabilidade de tratar dessas doenças. Daí também a grande necessidade de informar esses cuidadores, não é? Porque o doente muitas vezes não consegue de todo, e a verdade é essa, ter informação, porque a própria doença não o permite. E então tem de ser o cuidador que tem de se informar e tem de querer ser informado para ajudar. Ou o familiar, ou o amigo, ou o conhecido. Acontece muitas vezes, a pessoa ligar para lá. Nós temos inclusive um grupo de cuidadores, não é?
Portanto, nós possuímos vários grupos, posso começar se calhar a citar alguns. O grupo de autoajuda para diabéticos, que nós chamamos de Gente Doce. Temos também um grupo de divulgação escolar, um grupo de formação profissionais de saúde, grupo de apoio Formação de familiar. profissionais de saúde. Profissionais de saúde. É suposto que eles já estivessem formados. Depois, olha, Mas não. muitos deles, estes temas específicos, não é? Um médico não consegue nunca, não é? Devido à obrigatoriedade da sua profissão, não é? Que estar sempre informado com os avanços tecnológicos, os reconhecimentos das doenças, não consegue estar constantemente informado, então vem falar connosco para também darmos formação que eles ainda não possuem e que estão interessados em tê-la. Claro. E por isso é que também Enfermeiros um também, médico de muitos clínica deles. geral, por exemplo, é um médico que tem de sabe um saber bocadinho de de tudo, mas depois encaminha sempre para especialistas. Exatamente, Esse é mais basicamente o trabalho dele, né? E isso, os especialistas acabam por ter mais, estar mais atualizados na sua especialidade e o médico de clínica geral muitas vezes fica para trás. Pois, exato. Muito bem, até aí continua. Não, mas temos imensos. Grupo de mediação e acompanhamento, como eu já abordei ainda há pouco, e um grupo de apoio a quem visita o nosso país, o Health Up. São pessoas que vêm ter connosco de fora e vêm falar connosco, e nós temos este também grupo de pessoas que estão especialmente dedicadas Vem de formas, estamos a falar de estrangeiros. dos estrangeiros. E o que é que eles querem de você? O que é que eles querem? O que é que eles- Querem falar connosco. A nossa primeira ação foi em Bruxelas. Também. Nós fizemos a nossa apresentação da nossa associação no estrangeiro e há pessoas que vêm falar connosco. Médicos também, que estão interessados. Quais são as doenças que vocês têm cá em Portugal? Mesmo para nível de conversa, não é? Muito E bom. de estudo e de investigação. Nossa Senhora. Então, E isso por isso nós temos vários grupos de trabalho. Não é? já é. Temos também algo muito interessante, que é pela diabetes um país a caminhar, em que os diabéticos se unem num dia, porque é muito difícil ganhar motivação para ir fazer exercício, verdade seja dita. E então unem-se todos a uma determinada hora do dia, vão correr ou caminhar X tempo e partilham todos os resultados que tiveram, como é que correu, como é que não correu, se houve quebras, não houve quebras, se houve aumentos, tiveram que administrar a insulina, se não, se tiveram de comer, se não tiveram. Portanto, é uma partilha. Há várias associações que é só de diabéticos, não é? Isto lá está, a vossa associação realmente é interessante e é diferente de muitas outras que têm passado por aqui, precisamente Pela abrangência pela que abrangência, nós né, que tem. Há muitas associações só mesmo de diabetes, né? E é curioso que ver é que realmente eles juntam-se precisamente, que é para terem uma partilha entre todos de como é que se pode viver bem com a doença. não é? Exatamente, exatamente. E vocês também conseguem ter ações dessas. Exatamente. Muitas vezes nós também reencaminhamos para outras associações de diabetes locais que as pessoas também não sabem que existem. Pois. Muitas vezes contactam-nos, eu moro na zona X, como é que eu consigo ter acesso a uma associação que faça funções da mesma área, percebe? Então contactam-nos e nós dizemos, olha, dirige-se à associação XYZ e lá vai ter o apoio que precisa, que é também nossa parceira. E vocês têm esses contactos? temos todos? esses contactos, Isso é ótimo. exatamente. A pessoa diz, eu estou a telefonar, estou ali em Torres Vedras. É. Se vocês, E Torres nós Vedras, têm lá a dizemos. vossa É claro que lista. nós não temos uma base de dados que englobe todas as associações portuguesas, não é? Pois. Mas nosso objetivo, é um dos nossos objetivos, é exatamente esse. Conseguir chegar ao máximo de pessoas possível, não é? Começando em Portugal. Que apelo é que gostaria de fazer a quem esteja a passar por uma mudança assim na sua vida, devido a uma doença ou um acidente? Um apelo. Olhe que isso é uma função que me está a dar bem com alguma responsabilidade. Pois. A pessoa tem de sentir que existe solução para tudo. Não é? Não se pode deixar ir abaixo de todo. Fases mais da vida todos nós passamos e há sempre pessoas disponíveis para ajudar. E nós fazemos isto de coração, não é? Tal como outras associações, obviamente. Fazemos isto porque queremos ajudar. As pessoas não têm de se sentir mal, não é? Porque nós estamos cá para isso. Pois. A nossa função é essa. Vocês trabalham e ainda dedicam tempo extra Exatamente, para exatamente. poderem estar disponíveis para todas as pessoas. Não é? Uhum. Muito bem. E fica assim então o apelo, mais uma vez. Eu quero relembrar só
um dos grandes objetivos, se não o principal deste programa, é precisamente apelar às pessoas que nos estão a ver em casa para ajudarem, para todas estas associações que nós trazemos aqui e que realmente há pessoas que praticamente quase nem podem passar sem o apoio destas instituições. Então é importantíssimo nós ajudarmos, e não só aqui neste caso a Toto Salles, mas também vou relembrar os anúncios que dei ao princípio, porque são também formas de podermos a todos ajudar. Às vezes, somente com pouco consegue-se fazer muito, porque há aqui casos que a pessoa diz: a nossa melhor ajuda é aqueles que todos os meses dão €1. Porque não é aquele que de vez em quando se lembra e dá um donativo de 200 euros uma vez na vida. Né? Então toda a ajuda, por mais pequena que seja, é sempre bem-vinda. Então lembrar que está a decorrer esta Semana Europeia da Mobilidade, que termina a dia 22 de setembro. E porquê é que isto é importante? É importante porque não só está a ser divulgado, né, desportos motorizados sustentáveis a nível ambiental, e fartos de estragar o planeta estamos nós. Portanto, tudo o que podemos fazer para ajudar nesse sentido também é super importante, e também ajudando duas associações que também precisam, e assim desta forma conseguem reunir mais meios para poder continuar a desenvolver o seu trabalho, neste caso, que é a Associação Nuvem Vitória e a Academia Portuguesa de Psicologia e Teatro. Também a FENA CERSI, para quem não conhece, a FENA CERSI é a Federação Nacional das CERSIs. As CERSIs são cooperativas de reabilitação de crianças com incapacidades. E então elas chegam a um ponto que já não são mais crianças, porque elas são sempre acompanhadas ao longo da vida, até mesmo à sua morte. Então é um trabalho fundamental e fenomenal que estas instituições fazem, e por isso a corrida do Pirilampo Mágico. Porque já é comum, todos eles dizem que o Pirilampo Mágico foi a melhor ideia que houve para ajudar as CERSIs. E realmente estas iniciativas são boas para a saúde, porque é uma corrida lúdica, não é competitiva, é uma corrida lúdica, mas que ao mesmo tempo está a ajudar as CERSIs em todo o país. Portanto, não se esqueça, no próximo dia 5 de outubro, às 10 horas da manhã, em Lisboa, corrida do Pirilampo Mágico. Então, leve o maior número de pessoas possível. O que interessa é o grosso, é quantas pessoas, não importa se vai para correr ou se vai só para andar. Às vezes vai o avô, vai o filho, vai o neto, vai toda a gente, e isso é super saudável e ao mesmo tempo é uma forma de partilha, de convívio e de ajuda. Portanto, as inscrições, volto a lembrar, são feitas em www.xtarca.pt. Xtarca, escreva mesmo xistarca.pt. E também o Movimento de Educação Livre vai realizar o 5º encontro de Educação Livre na Praia Grande, em Sintra, no dia 7 e 8 de outubro. Então, faça parte destas iniciativas e volto também a lembrar, até agora ainda ninguém se telefonou, mas pode telefonar aqui para este programa. Por dúvidas também quero colocar aqui ao nosso convidado, o Dinis Querido, para o número 211908986. Portanto, 211908986. Se porventura você faz parte de alguma associação e que também queira vir aqui ao programa divulgar aquilo que fazem, nós estamos cá, como o Dinis disse há bocado, eles estão lá para isso mesmo, nós estamos aqui para isso mesmo também. Então ficamos à espera do seu contacto, e agora nós já vamos entrar na reta final deste programa, mas ainda tem tempo para ligar se quiser, e ficamos então aqui com mais um momento musical. Penso que provavelmente será o último de hoje, mas fica a pensar em tudo isto que estamos aqui a falar, e se precisa de ajuda, se vê que precisa de ajuda, de aconselhamento, o pior que se pode fazer é fechar-se, é não solicitar esse aconselhamento. Então, contacte connosco, contacte com a produção, contacte aqui com a Toto Salles, que é para não me enganar, para não dizer nenhuma asneira. Muito bem, então nós voltamos já de seguida, então, até já.
Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Das Leid dieser Welt, die Jugend geht verloren, verliert sich in der Lust. Man geht raus, man sieht sie an, sie ist nicht mehr das, was es einmal war. Die Resultate sind fatal um uns herum. Verletzte Herzen, ungewollte Schwangerschaften, Drogen und Gewalt ist heute normal. Jugendlicher schau nicht drauf, sondern mach es besser. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Der Schein dieser Welt, er wird vergehen. Mach die Augen auf, es ist noch nicht zu spät. Du suchst Frieden, Liebe und Geborgenheit. Hast es satt, verlassen zu sein. Entscheiden kannst nur du selbst. Veränderung beginnt in deinem Herz. Verloren war ich auch in der Illusion. Es gibt einen Weg, gib dein Leben an Jesus. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Selbst an den mein Bruder und schau nicht drauf. Lass dich nicht mehr führen. Entscheiden kannst nur du selbst. Veränderung beginnt in deinem Herz. Verloren war ich auch in der Illusion. Es gibt einen Weg, gib dein Leben an Jesus. Entscheiden kannst nur du selbst. Veränderung beginnt in deinem Herz. Verloren war ich auch in der Illusion. Es gibt einen Weg, gib dein Leben an Jesus. Pois é, então nós estamos aqui já na reta final deste nosso programa, a falar aqui com o Dinis Querido, da Associação Toto Salos, e estávamos aqui também agora a lembrar-nos que na sexta-feira vai acontecer algo diferente. Vai acontecer algo muito importante. Muito importante. Muito importante porque na sexta-feira, dia 22, vai-se registrar a apresentação da Federação Portuguesa de Associações de Pessoas com Diabetes. O que significa que as associações portuguesas de pessoas com diabetes, digamos assim, se juntaram numa federação com um objetivo muito importante, não é? No fundo é a mesma coisa que aqui a FENACERSI, não é? Pois, exatamente. O objetivo que é uma mesmo. federação, exatamente, para criar, junto do Estado, junto das organizações, pressão, não é? Sobre certos aspectos que são necessários para uma vida com qualidade destes doentes, não é? E haver mais sinergia E entre mais sinergia entre as instituições, instituições, obviamente. É a tal lista que vocês vão aproveitar também para poderem encaminhar as pessoas para aquilo que é mais perto e de Exatamente. ter a ajuda que tem. Exatamente. E é a sua irmã na mesma E que é na presidente. mesma presidente da Toto Foi ela Salos que está a impulsionou. encabeçar a presidência da FEPAD, desta federação. E então é um trabalho que ela está a desenvolver, uma dedicação muito grande para com esta causa, não é? E com um objetivo também muito claro na cabeça dela, que é receber a ajuda que ela não teve. Pois. E ela simplesmente E disse ela simplesmente para ela disse. própria: se eu precisei é porque toda a gente precisa. Exatamente, exatamente. E assim. E o que é que vai acontecer então? É a apresentação Vai ser a oficial? apresentação oficial, vai ser no Porto,
Está aberto ao público. Quem quiser aparecer pode verificar o nosso cartaz no Facebook. Ele está lá para toda a gente ver. Consultem, estamos disponíveis para os receber, estamos lá presentes e vai ser realmente um momento muito importante porque todas as associações se vão juntar numa só, digamos assim. E há muitas. E há muitas associações para diabéticos. Como também há muitos diabéticos. Como também há muitos diabéticos. Claramente. E Sim. nessas associações, a maior parte das pessoas que são associadas e que pertencem e que pedem esse aconselhamento e ajuda são do tipo 1 de diabetes. Temos tipo 1 e temos tipo 2. Pois. O tipo 1, como é muito mais raro, acaba por ser uma franja de pessoas que pertencem a estas Raro, não associações. é raro Sim, é raro como quem comparativamente diz. ao Exatamente. 2, né? Exatamente. Portanto, é uma franja de pessoas que pertencem a essas associações tipo 1 que vai ser sempre mais reduzido, né? Comparativamente à tipo 2. Mas temos os dois, né? Novos, velhos, jovens. E o que é que vai-se conseguir obter com esta federação? Olha, o principal objetivo vai ser com participação para muitos dos equipamentos que hoje em dia os diabéticos necessitam, como a Libre, já deve ter ouvido falar. Libre é um dispositivo que mede automaticamente a glicose, colocada no braço ou na perna, sem precisar de picar o dedo para medir a glicose. Sim. Então é muito mais prático passar para uma máquina ou um telemóvel e verificar o nível de glicose para estar a controlar do que picar os dedos às vezes 10 vezes por dia. Né? Um telemóvel? É um telemóvel. É um telemóvel. Passo o telemóvel e aquilo mede o nível de glicose. Uau, isso é um grande avanço. Só que é muito caro, um grande avanço e é muito caro também. E o Estado não participa. E então é necessário que estas associações, com um todo, não é? Com um número de pessoas muito grande, faça pressão junto destes órgãos para conseguir ter aquilo que querem. Não é? É um associativismo, no fundo é associativismo. Realmente, isso o governo às vezes, né, às vezes nem tem tanta noção de que estas pessoas realmente existem porque elas não estão presentes. Pois. Ou quando aparecem são só meia dúzia delas. Ou quando aparecem meia dúzia. Desta forma, com esta federação, é possível ter conhecimento de quantos somos, que é muito importante isso, não é? Por isso é que nós fazemos este apelo lá em casa. Todos aqueles que nos estejam a ver que se sintam que querem fazer parte deste número, é muito importante, não é? Porque pode chegar também a eles este benefício. Pois, exatamente. Isso aí é sempre que é ótimo. Importantíssimo. E não é preciso nada de mais. Não é preciso nada de mais. Às vezes basta aparecer, assinar uma petição, dizer-se que se está lá com essa doença. Não é? Realmente, e a sua irmã, ela vive para isto agora. A minha irmã queria viver para isto. Lá está. Mas é muito difícil, porque lá está, o Estado não financia estas associações, mas realmente a minha irmã, como sentiu numa fase da vida dela que era tão difícil ter apoio, não é? Decidiu ela enverdar e criar ela o apoio que ela sentiu que devia ter recebido e que neste momento tem tido imenso sucesso, não é? Tem tido muito sucesso. É estranho, ela já estava no Porto quando... Já estava no Porto. Uma cidade como o Porto, como é que ninguém tinha ainda uma associação destas? Sim. As associações muitas vezes existem, Sei, só que não dão o apoio que a minha irmã na altura sentiu que necessitava. Percebe? E não são tão muitas vezes abrangentes. o próprio acompanhamento, eu preciso de conhecer alguém que tenha esta doença, porque eu não sei como é que uma pessoa de um momento para o outro consegue mudar de estilos de vida. Pois. Não é? Que é muito complicado. Então, só a necessidade de ter conhecimento de alguém já é muito importante, não é? Vamos com alguém que passou pelas mesmas coisas, que sinta as mesmas coisas. Eu ainda hoje não sei o que é uma quebra. Uma quebra. Os níveis de glicose crescem, eu não sei o que é. Pois. Para mim, eu não sei o que é, sinto-me igual. Mas você é diabético? Eu não sou diabético. Eu não sou diabético. Pois. Mas como convivo com esta realidade, eu não sei o que é ter uma quebra porque não a sinto. Mas os diabéticos já sabem o que é ter uma quebra, quais é que são os sintomas, têm de ir comer qualquer coisa para controlar. Não é? Isso é uma formação que tem de ser dada. Não é? E que muitas vezes só se adquire com a experiência. E só se adquire com a experiência. E que quem tem a experiência é importantíssimo. E é importantíssimo que quem tem a experiência conviva com o mesmo. Exatamente. Que ele passou. Exatamente. Realmente isto é fundamental. As pessoas darem valor a este tipo de associações, porque estamos a falar de pessoas que são voluntárias. É preciso lembrar bem as pessoas disso. Ninguém está a ganhar dinheiro na associação.
a associação existe mesmo para... São pessoas que abdicam do seu tempo livre, né? São pessoas que dão a sua disponibilidade aos outros que precisam da sua ajuda, e o trabalho fundamental dos clínicos que estão a trabalhar convosco, os psicólogos, os nutricionistas e tudo, é de louvar mesmo essas iniciativas de cada essa pessoa. Então, se estas pessoas podem ajudar, quem está em casa também pode ajudar. Claro que sim. Nós temos um país que acaba por ser um país solidário. Temos um país solidário e já se tem visto várias vezes. Agora, Não só com fez fogos. estas associações de cariz mais social, mas também com outro tipo de associações, não é? Não nos esquecemos das outras, obviamente, Claro. que também são muito importantes. Agora vimos E o quando português fez é fogos, solidário. Às o que vezes é aconteceu? preciso vir uma bomba para o português se tornar solidário, mas isto também não é bom. Pois. Não é? Porque às vezes quando veio a bomba, já antes era preciso ter a ajuda para que a bomba não chegasse. As pessoas também têm de pensar nisso um bocadito, não é? Claro. E realmente torna-se complicado nós que temos que organizar o nosso tempo e disponibilizar e geri-lo para fazer também bem aos outros, Pois. não é? A gente vê a forma como os portugueses, por exemplo, como estava a dizer, se reuniram em torno de quando fez fogos. Os fogos. Agora, né? Mostrou que realmente os portugueses estão disponíveis a ajudar. Muitas vezes simplesmente não se lembram que a Não se ajuda é lembram. preciso sempre. Sim, exatamente. Porque as pessoas precisam sempre. Há sempre gente a precisar de ajuda. Né? Não é só quando é preciso uma bomba ou uma calamidade e pronto, e já está feito o nosso trabalho. Não. Há muita gente que tem um bom coração e tudo, mas só não surge a oportunidade ou não houve alguém a pedir ajuda, então não se lembra. Mas é bom as pessoas, toda a ajuda que puderem dar, até fisicamente, indo a estes congressos, a estas coisas, é super importante para estas associações. Daí também a própria importância deste programa, não é? E partilhar. E não é? partilhar. Só o facto de chegar à vossa página no Facebook e pôr lá, partilhar, já está a ajudar. Claro, já chegamos a mais pessoas. Nós, hoje em dia, consideramos que o Facebook é uma ferramenta É fundamental. uma ferramenta que neste momento Já é que mais barata e com mais eficiência consegue chegar à maior parte das pessoas. Não é? Mas mesmo assim nem todas. Acho que é justo o Mark já ser bilionário. Olha, é essa justo. questão tem de ser para outro programa. Não, mas acho que sim, uma pessoa. Porque realmente hoje em dia Sim. é que a internet, né, tem tanta coisa má como boa. Mas no fundo o Facebook, da maneira como está feita, impede muita coisa má. A maior parte das coisas más não entram, simplesmente, é banido. Exato. E isso é um trabalho E é isso excelente. que faz também o Facebook neste momento uma das ferramentas mais utilizadas e mais fidedignas para este tipo de Exatamente. trabalhos. Exatamente. Tudo o que vocês fazem vão colocando lá. Nós colocamos sempre no Facebook. Diariamente nós temos sempre alguém que se dedica ou a partilhar notícias, como essa dos tais cães de que falou ainda há pouco, como notícias de outro teor, não é? Como político, económico, mesmo social, tudo está partilhado no Facebook. E nós temos esse cuidado, não é? Deixar as pessoas sempre informadas, que é um dos nossos objetivos, Claro, é a que informação. é esse, não que é é? a informação. A informação a nível de informática, de redes sociais, chegam rapidamente a pessoas que a gente nem sabe quem são, que a gente não precisa de ver a cara delas, mas o que é certo é que chega. Exatamente. E O que é certo é que chega mesmo. vai chegando, digamos assim que vai chegando. Hoje em dia acho que nós, da forma como as redes sociais que foram criadas e como estão agora implantadas no mundo todo, nós nem temos noção de onde chega a Não informação temos que nós mesmo, colocamos. não temos mesmo. Mas Uma é coisa necessário que todos contribuam para que a informação seja disseminada. Informação de qualidade, acima de tudo. Claro, obviamente, sim. E ter o cuidado de Não perceber é se só a as informação é vezes mesmo piadas e positiva. apanhados, né? Exatamente. que também é importante, Mas lá está, a necessidade de compreender se a informação é de qualidade ou não, Claro. também é muito importante antes de a partilhar. Eu te quero lembrar a todos lá em casa que realmente estas entrevistas, conversas que a gente tem aqui com os nossos convidados, também ficam no nosso Facebook, na nossa página, e ficam de partes isoladas. Hoje é só um convidado, portanto é o programa todo. Pode assistir de novo, quando sempre quiser, na página do nosso Facebook, mas também pode pegar nisto e mandar para outras pessoas, né, nesta própria conversa que tivemos aqui, pessoas que você conheça e que, quem sabe, têm diabetes ou sofreram um acidente. Olha, estou-me a lembrar uma pessoa que teve que cortar uma perna.
E agora? amputações. Amputações. Muitas Então, vezes também devido à diabetes, mais uma vez. Exatamente. Também. Pode Também, ser um também acidente, devido à pode ser diabetes, pode ser Ou outra não, coisa, ou não. claro. Mas e lá está, é uma forma de vocês ajudarem outras pessoas, é dizer que existe. Existe esta ajuda. As pessoas estão prontas para ajudar, estão capacitadas para ajudar, já passaram por experiências que podem evitar que os outros tenham que passar por elas. Né? A dar boa informação e até para as crianças, que é fundamental. E para os pais, não é? Mesmo para as crianças que não têm problemas nenhuns, precisam dessa informação. Claro que sim, claro que Para se sim. evitar as tais situações de Mas bullying, discriminação. tudo isso, né, nas escolas. E sendo que até os professores também têm interesse. Claro que os professores têm interesse porque eles mesmos, de repente aparece-lhes um aluno com os quais eles não conseguem lidar porque não percebem muito daquela doença. E às vezes nem os pais percebem daquela doença. Pois, Não é? Daí também ser necessário o professor saber de que forma lidar com. claro. Pronto, Dinis, olha, eu penso que não tenha ficado nada por falar. Claro, fica sempre qualquer Sim. coisa que não se lembre e tal. Sim. E que depois diz, Quanto mais olha, não seja falar do cozido à portuguesa, a ideia era. fica para depois, quando terminarmos o programa. Está bem. Bem, nós vamos terminar aqui o nosso programa. Eu desejo realmente, acima de tudo, que esta conversa também seja importantíssima para as pessoas que nos estão a ver e que estejam a passar por situações do género. E então já sabe, tem aqui uma grande ajuda, a Toto Salus. Então ficamos por aqui hoje. Amanhã, quando consigo, às 10 horas da manhã. Então, um abraço a todos. Até amanhã.